Gente, caí, voltei. Por favor, voltem. Estou de novo no ar. Ai, poxa. Ei, Caio, Caio. Caio, como? voltemos. Não, voltemos, mas sabe que... Tem problema não. Não, ó, nós vamos fazer de novo, tá? Pelo amor de Não, Deus. tem, não tem gado não. Na verdade, a gente fez uma primeira, certo? Que deu uma cortada. Então agora eu vou resumir um pouco a parte mais física do câncer. Pronto, Oi. voltou. Eu estou esperando para sincronizar também, para ver se volta. Não, gente, ô, Caio, Oi, enquanto isso, deixa eu fala, filosofar, que eu tô aqui. fala. É, eu quis tanto trazer esse tema, e eu quis tanto que a gente conversasse sobre isso, porque eu vejo muitas pessoas, muitas mulheres, inclusive, já que você está com essa explicação tão profunda, tão generosa, né? Sobre esse assunto, principalmente nesse Outubro Rosa, o que eu tenho percebido? Né? Eu tenho percebido, em falando de... fizeram um comentário na outra live, na outra parte, sobre se a mágoa, né, contribui. Hum, Já perguntaram sobre o câncer de pele. E assim, hum, fala de... repetindo de novo a pergunta. Da relação entre o câncer e a mágoa, se tem uma correlação. E nisso eu já começo a trazer, por exemplo, antes que hum. você explique, porque eu não quero correr o risco de cair de novo, mas é muito importante, quando eu coloquei aquele comentário Hum. filosófico lá no post, é muito interessante. Principalmente, meninas, para nós que somos mulheres. É muito importante a gente refletir sobre isso hoje. Porque quando eu digo que uma mulher ferida, ela não caminha com inteireza, tem tudo a ver com essa explicação que o Caio deu. Eu estava aqui me comichando aqui de vontade de falar, porque tem tudo a ver, viu, Caio? Porque a mulher ferida no seu feminino, na sua alma, na sua psique, Isso, na sua mente, na sua história, ela não consegue caminhar com interesse. E para quem não consegue, e para quem se perguntar automaticamente, mas não caminhar com interesse, como assim? Não consegue caminhar inteira. Ela vai se isso. fragmentar, ela vai se particionar, só que internamente. Então, eu estou filosofando mesmo na cara de pau. Sim. Se alguém não tá funcionando, né? É o que alguém colocou aqui sobre tá disfuncional. Se eu não estou funcionando Isso, inteira, se eu não estou funcionando inteira, logo eu vou funcionar, eu vou ter um funcionamento disfuncional. Se eu isso. estou tendo um funcionamento disfuncional, lógico que eu vou ter... Aí eu vou usar até uma palavrinha que todo mundo gosta de falar e eu gosto também. É óbvio que coisas vão começar a acontecer dentro desse organismo Hum. e produzir coisas a mais, a menos e Isso, causar distúrbio, transtorno, porque tem uma coisa ali que está gerando tudo isso. isso, Entendeu? isso, Não é? Não, consegui? isso. Conseguiu, perfeito.
Na verdade, isso tudo que você está falando é só muito importante citar o seguinte. Muita coisa do que você está passando, essa falta da interesse, como você falou, ou a disfuncionalidade de certas maneiras de pensar, elas às vezes não são claras para você. Para você parece que está tudo certo, parece que está tudo em ordem, mas o teu corpo fala ao contrário. Ele te mostra que, por um sintoma, tipo falando assim, é que não existe esse diálogo, tá? Eu sei que a gente fala muito disso, não existe esse diálogo, mas existe uma causa e consequência, ou seja, alguma coisa ali não está legal, você tem alguma coisa, algum conflito você tem internamente. Algum conflito que não te deixa ser inteira, que não te deixa ser funcional. Aparentemente, no teu consciente, está tudo em ordem. Você está levando a vida e tal, você tem os seus certos, os seus errados, suas razões, certo? Isso e aquilo, você defende às vezes coisas bacanas até e tal, mas alguma coisa não está bem. E como é que você percebe isso? Porque isso é inconsciente, esse que não está bem. Através de um sintoma. É ele que está te mostrando isso. Não porque ele está te falando isso, não. Mas é a consequência de uma coisa que está acontecendo lá dentro de você. Tá? É uma consequência. O sintoma é uma consequência. Do quê? De um conflito. Tá? Pode aumentar o câncer de volta? Pode. Aí. Vou voltar. Então, como eu expliquei antes, que a gente, infelizmente, houve uma quebradinha, o câncer, então, é um crescimento anárquico, certo? Sem controle celular. Tá? E ninguém sabe explicar exatamente por que essas células começam a se proliferar lá, sem razão nenhuma lógica, tá? Agora, voltando para a parte psicológica. Então, eu estava explicando assim, você lá na tua infância, você em alguma época da tua vida, teve uma vivenciou um momento na sua vida, e aquele momento foi extremamente ruim para você. Foi extremamente traumático. Foi intolerável, foi insuportável para a tua estrutura naquele momento. Tá? Então você preferiu esquecer disso. Você preferiu reprimir ou recalcar, como a gente fala em psicanálise, tá? Aquele acontecimento. E de uma forma bem, assim, o mais inconsciente possível. O mais longe do teu consciente, quanto mais longe essa memória ficasse, melhor para o teu consciente. Porque ele não sabia lidar com aquilo. Ele não tolerava, não suportava lidar com aquela situação. Ok? Então, eu peguei essa memória e dei um comando para o meu inconsciente. Eu não quero lembrar disso. Eu não quero lidar com isso. Isso para mim é insuportável, é ruim demais. Tá? Eu não aceito, inclusive, que aconteceu isso na minha vida. Essa situação, com essas pessoas, ou com esse ambiente, ou seja lá o que for. Então eu dei o comando para o meu inconsciente, guarda lá, né? E não me deixa lembrar disso. Tá? O inconsciente obedece. Como todo bom inconsciente, ele obedece. Você deu o comando, ele vai te obedecer e vai deixar guardadinho lá no fundo do baú, junto do outro baú. Tá? Você então fica mais aliviada. Né? Ele vai te dar essa sensação para que você possa continuar a viver, para que a tua vida seja algo suportável. Porque se você não estava conseguindo lidar com aquilo, é como se fosse um obstáculo na tua frente intransponível. Então, eu não querer lidar com isso e jogar ele para o meu inconsciente, para o esquecimento, como a gente fala, né? Me alivia desse peso e eu não tenho que pensar nisso, então eu sigo minha vida. Tá? Bacana. Aí você continua vivendo a sua vida, né? Legal. Daqui a pouco você tem uma vivência que é muito similar àquela, tá? Muito similar àquela. E aí você fala para o teu inconsciente de novo, o meu inconsciente, não suporto isso. Não quero viver com isso, certo? Não quero pensar nisso, não quero elaborar isso. Eu vou reprimir isso de alguma maneira, tá? Para mim eu não aceito que eu vivencie isso de novo. Ele vai guardar, adivinha onde ele vai guardar isso? Fala pra mim. Que veio na tua cabeça, assim? Ai, olha, eu tô tão querendo saber o desfecho da história. Ele vai guardar no mesmo lugar que você mandou guardar o primeiro. Tá? Lá no fundo do baú, dentro do baú, tá? Ele vai guardar lá nas profundezas. Que é pra você não ver isso, pra você não ter que lidar com isso, tá? Mas o inconsciente sabe que você considerou isso pra você uma ameaça a tua estrutura psicológica, ao teu psíquico, ao teu emocional,
uma ameaça horrível, como se fosse o pior dos monstros. Tá? Então ele vai guardar lá no fundo do fundo. Beleza? Beleza. Beleza. Acontece que você vai ter outras vivências similares. E sempre que você tiver essas vivências similares, ou algo que te lembre aquela vivência, ele vai acabar guardando isso no mesmo baú. Tá? No mesmo lugar. Daquela lá do esquecimento. Tá? Naquela do esquecimento. Só que ele não pode esquecer isso. O inconsciente sabe que ele não pode esquecer. Tá? Por que ele sabe disso? Porque para você aquilo é uma ameaça enorme. E aí vai entrar bem o que você falou agora no começo, né? Aí você não consegue viver inteira. Você não consegue viver funcional. Por quê? Porque o inconsciente, ele não vai te fazer lembrar do fato em si, porque senão você vai sofrer muito com isso, tá? Mas ele vai te mandar, por exemplo, às vezes ele vai perceber situações à tua volta que podem se tornar parecidas com aquela. Então você vai ter, às vezes, aquela sensação de estranheza, você vai ter uma sensação de insatisfação, você vai ter uma sensação de tristeza, você vai ter. Aí vai estar vinculado àquilo que você sentiu lá na primeira vez, tá? Sim. Uma sensação, às vezes, de solidão, às vezes uma sensação de rejeição, uma sensação ruim que você teve lá na primeira, você vai perceber em determinadas situações a mesma coisa, que pode acontecer a mesma coisa. Então você já não vai mais agir espontaneamente, você vai agir com medo daquilo que aquilo se repita, tá? Aí nós vamos associar N coisas. A gente pode associar, por exemplo, a uma situação, cheiros, a gente pode associar sons, a gente pode associar tipos físicos, tá? Por exemplo, a pessoas que estavam envolvidas naquela minha primeira vivência lá que foi ruim, tá? Então, tudo que se assemelhar a isso, eu vou considerar uma ameaça. Aí eu vou dizer assim, não, isso é meu feeling, isso é o meu sexto sentido, sabe? Eu peguei muita gente assim, já expressão. Não, eu tenho um sexto sentido para as coisas, né? Eu percebo certas pessoas, eu percebo, e olha, quase sempre dá certo, esse sexto sentido meu. Né? Quando eu percebo, eu acho que aquela pessoa lá não é legal, é o meu sexto sentido. Na verdade, eu posso considerar isso um sexto sentido, só que não é nada ainda espiritual, nem nada assim, é totalmente mental. É porque essa pessoa você associou de alguma maneira àquela vivência lá atrás que você tinha. Exato. E por algum motivo bateu. Ela fez aquilo que você estava esperando e tal. Mas muitas vezes também pela maneira pela qual você agiu com essa pessoa. Acontece também. Exatamente. Tá? E assim por diante. Então vamos lá. Eu só quero finalizar o raciocínio, aí depois vocês perguntam o que quiser. Então, resumindo, eu vivenciei uma coisa lá horrível, guardei no meu inconsciente, aquilo foi sendo alimentado por outras situações, por outros estímulos, e eu não percebi que eu estava fazendo isso. Tá? Porque eu continuei seguindo a minha vida, eu continuei achando que eu tinha um sexto sentido, eu continuei achando que eu tinha uma percepção diferente da vida, e realmente você tinha, só que ela está baseada nisso, tá? E não em outros motivos. Como isso acaba sendo recorrente, você acaba buscando explicações, tá? Na parte espiritual, você acaba buscando explicações na psicologia, você acaba buscando um monte de explicações, só que você não encontra essa explicação, porque o teu inconsciente não permite que você tenha acesso a essa lembrança, pelo menos ou de uma maneira tranquila, certo? Ele vai bloquear o acesso, porque você não queria lembrar, você insistiu muito na época, foi muito forte essa situação. Acontece que tudo isso gera uma tensão, quer você queira, quer não. Existe uma tensão que foi criada. E essa tensão é que o teu inconsciente está segurando lá, está represando, está escondendo de você de N formas. Tá? Um dia acontece uma coisinha muito similar, certo? Aonde a tua ordem, certo? Foi obedecida, mas o inconsciente, por algum motivo, não consegue mais segurar. Ela não consegue mais evitar que você lide com aquele trauma. Porque a coisa se tornou tão gritante, por vários motivos, até pelo teu próprio relacionamento com a vida, isso foi cada vez mais te bloqueando, isso foi cada vez mais criando obstáculos para você deixar as coisas fluírem na tua vida. Tá? Por causa desse medo, que você nem sabe do que é, mas ele acaba interferindo em todo esse processo. Aí um dia ele não suporta mais represar isso. E ao invés dele te mandar isso, ou dessa tensão
não é, eu ia falar extraviada, não é extraviada. Em vez de você dar vazão, certo? Para essa tensão de uma outra maneira, certo? Acaba refletindo mesmo na parte física. Sim. Então essa Exato. tensão, que é algo muito ruim lá, que tem que sair, tem que ser lidado, certo? É uma questão que tem que ser lidada de alguma maneira, e que não está conseguindo sair por lugar nenhum, causa uma tensão gigantesca naquele local, onde está a tensão, certo? E acaba interferindo no processo mesmo fisiológico do corpo, confundindo até as próprias células, confundindo até o próprio organismo. É tamanha a força desse trauma, é tamanha a força do que está guardado lá dentro, que ele começa a interferir em tudo que está em volta dele. Tudo, absolutamente tudo que está à volta. E, inclusive, chega. Aí nós vamos falar um pouco de energia, tá? Mas de uma forma vibracional, de uma forma energética, ele acaba afetando até energias mais densas. Era uma energia sutil, que é até a energia mental, a energia emocional, tá? Uma energia muito mais sutil, mas ela se torna realmente uma energia tão densa, tão forte, com uma força tão forte, que densifica, certo? E acaba se tornando, digamos que uma analogia do problema real. Uma analogia real, no corpo físico. Um processo real. Ou seja, aquilo ali está ali, está crescendo, está sendo alimentado dia a dia, certo? E enquanto você não parar de alimentar aquilo, não quiser lidar com aquela situação, tá? Ela vai continuar crescendo. Seja psicologicamente, seja fisicamente, tá? Energeticamente, ela vai continuar no crescimento. E aí nós damos o nome disso tudo de câncer. Não é? Eu tô te ouvindo aqui. Ai, gente, ó, eu fico ansiosa porque quando acontece alguma coisa assim de início que eu perco o controle, aí entra o estado. Mas já me recuperei, pronto. Beleza. Boa. Respira fundo, é isso aí. Voltei. Tô na área. O que acontece? Dentro de tudo que você já falou, do que a gente já tinha falado no bloco anterior, né? Na abordagem anterior, o que a gente percebe de modo sutil, como nós havíamos conversado antes sobre isso, é o quanto que é importante a gente identificar o que está sentindo, as emoções. Perfeito. Porque você falou do medo, mas muitas vezes nós também cultivamos internamente, escondidamente, a raiva. Sim. E a gente alimenta essa raiva tão escondida que ela só sai em pequenos picos. E às vezes ela nem. É interessante, você que lida com isso direto na clínica, eu não sei se você vai concordar comigo, existe a possibilidade de uma raiva ela ser tão intensa e acabar emergindo em forma de tristeza, porque a pessoa não dá conta de explodir na raiva e ela fica triste ao invés de dar aquela explosão de raiva? Pode Acho acontecer. que sim. Acho que sim. Tudo é possível. Porque você sabe por que eu estou perguntando isso? Porque eu já identifiquei isso em mim. Sabe? De num determinado momento, não dar conta de lidar com a raiva, porque se eu fosse reagir naquela raiva que eu estava sentindo, eu poderia explodir com pessoas que depois eu não... Então, ali eu mergulhava numa profunda tristeza, numa melancolia, mas que, no fundo, era uma raiva. Tanto é que logo depois desse processo, né, de tristeza, de melancolia, algum sintoma físico aparecia. Perfeito. Percebe? Perfeito. Uma coisa assim que eu sempre observei. Eu gosto dessas coisas. Isso. Há quem diga que tem uma dose de masoquismo. Eu prefiro olhar que eu gosto de mim. Mas, assim, primeiro essa coisa de a gente identificar as emoções. E um segundo ponto que eu acho bem interessante, que tem crise, e no fundo é crises de raiva. Pode ser. Porque, Sim. na verdade, as pessoas querem padronizar tudo. E não existe padrões. Eu, pelo menos, eu acho que cada caso é muito
É muito individual, né? Posso interromper? Pode. Cada caso é individual, sim, mas raiva é sentida sempre da mesma maneira, tá? Em todos os seres humanos. Essa é, é o fundamento, a fundação, a base da psicossomática. Quando você sente raiva, você tem as mesmas sensações físicas, certo? Do que uma pessoa que tem raiva lá no Polo Norte. Uhum. É a mesma reação física, tá? Você já ouviu falar no olho vermelho da raiva? Né? Todo mundo tem olho vermelho quando fica com raiva mesmo, tá? Todo mundo tem taquicardia quando tá com raiva. Todo mundo fica forte, poderoso e se sente às vezes empoderado de uma força fora do normal. Todo mundo sente isso, tá? Quando tá com raiva, porque a raiva vem para você agir. Ela vem para você reagir, na verdade, a um medo. Depois a gente fala dessa ordem das coisas. Eu senti medo primeiro, daí veio a raiva que é para eu agir, para eu reagir a isso. Uhum. Por que eu estou fazendo questão, eu pedi para te interromper? Porque, realmente, cada ser humano é único. Então, aquilo que você tem raiva, tá, não é a mesma coisa que eu tenho raiva. A mesma situação, Não. as mesmas pessoas, os mesmos motivos até, sem problema. Mas quando eu sinto raiva, eu sinto igualzinho ao que você sente. É as mesmas reações fisiológicas. Isso pode ser em qualquer cultura, em qualquer poder aquisitivo, em qualquer raça, em qualquer mundo eu não sei porque eu não vivi em outro planeta, mas em qualquer continente, tá? Isso é comprovado cientificamente. Quando eu sinto raiva e você sente raiva, nós sentimos a raiva da mesma maneira. Os motivos são totalmente diferentes. Tá? Eu conheço gente que quando vê uma barata, pula em cima da mesa de pânico de uma barata. Eu conheço gente que quando vê uma barata já mete o pé e mata logo, certo? São reações completamente diferentes de uma mesma situação. Na verdade, a pessoa que pulou em cima da mesa teve medo e eu que matei a barata também tive medo, certo? Mas são medos também completamente diferentes. Era só deixar isso claro, porque, como eu te falei, a base da psicossomática não está nos motivos dos nossos sentimentos e das nossas emoções, mas sim no processo. O processo é o mesmo e ele me sinaliza, tá? O que está acontecendo, qual é o processo interno que está acontecendo, sendo que os motivos vão variar de mim para você, para Marilda, e etc. Mas isso é muito importante, viu, Belo? Eu sei que eu estou sendo insistente, mas é muito importante porque isso é a base, tá? Não da generalização, mas do norte que a psicossomática te dá. E agora nós vamos falar de câncer, talvez em alguns órgãos, vamos responder talvez algumas perguntas, e você vai ver que se eu tenho o processo do câncer, tá? O conflito do câncer, e o órgão que ele está se manifestando, aí eu consigo um norte melhor ainda. Eu consigo te dizer, por exemplo, que tipo de trauma você teve, tá? Ou relacionado a que tipo de sentimento, a que tipo de emoção você teve. Já é um outro norte. Nós nunca vamos deixar de ter que esmiuçar por que a pessoa, vou dar um exemplo, tá? Então, vamos dizer que você tenha tido um câncer porque você teve uma raiva enorme da sua mãe, lá na infância, e você não suportou ter raiva da sua mãe, porque era uma pessoa que se amava muito, certo? Mas você ficou com raiva, você sentiu aquilo, certo? Porque ela não quis fazer ela não quis fazer alguma coisa, ou porque ela tomou alguma atitude diferente, então você sentiu uma raiva enorme e não quis, tá? Esse câncer, por exemplo, da raiva da mãe, tá? Embora tenha esse motivo, tá? Ele vai gerar no teu corpo os mesmos sintomas relacionados à raiva, tá? Que qualquer outra pessoa tenha tido, e pode ser outros motivos, pode ser outras pessoas, pode ser relacionado a outro tipo de situação, tá? Eu me embaralhei um pouco, concordo, mas é porque eu estou tentando ler o que estou escrevendo embaixo. Cometi essa... Já tem perguntas sobre câncer de mama, Sim. sobre câncer de pele, que foi o que eu anotei até agora. Já comentaram assim, cada ser humano é único, mas a estrutura biológica é a mesma. A raiva como energia de reação. Isso. Assim, para gente pegar passar para essas respostas, Tá. deixa eu só pontuar uma coisinha.
quando eu falo das emoções, e até coloco, por exemplo, sobre a influência da personalidade, principalmente quando a pessoa já está em fase de tratamento, quando eu me posiciono dessa forma, eu reconheço exatamente isso que você fala, Caio, o tempo inteiro, em todas as suas abordagens, o tempo inteiro que você fala sobre a base da psicossomática. Eu trago essas pontuações sobre as emoções, sobre os perfis, né, de personalidade que a gente encontra, porque geralmente em contato com as pessoas já em fase de adoecimento, a gente faz essa distinção de como que a pessoa reage a determinada emoção, de como que a pessoa se posiciona com determinadas emoções. Sim. E de como determinados perfis de personalidades ficam tão visíveis no processo da doença. Então, assim, no meu caso, a minha verificação não é nem do ponto de vista da psicossomática. No meu caso, o meu ponto de verificação geralmente tem sido em contato com a pessoa doente e observar e ver, caramba, igual, vou falar de uma primeira pessoa assim, que eu pensei em te trazer. Uma mulher jovem, de 42 anos, que veio a óbito a partir de um câncer de mama, que no processo dela durou 8 meses, e tudo porque ela não conseguiu lidar nem com tamanho, o que ficou visível para a gente que estava em torno dela, né? Eu tive contato bem próximo com ela. A raiva do marido, a raiva da sogra, a raiva de se sentir impotente diante da doença. Ela lidou com uma raiva tão grande que nesses 8 meses ela fez a químio, ela fez cirurgia, só que de repente o troço explodiu tudo igual uma árvore de Natal que tomou todo o corpo dela e ela veio a óbito. Então, assim, meu ponto de vista tem muito desse olhar, da verificação na prática, no contato. Se eu entendi, ela sentia muita raiva, é isso? Quando ela descobriu, basicamente aquilo que você já comentou. Ela guardou por muitos anos, e aí, de repente, ela descobriu a doença. Quando ela descobriu a doença, ela entrou primeiro em contato com uma revolta. Por que que ela estava doente? E não o marido, e não que ele era isso, ele era aquilo outro, blá, 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 blá. E por que que não a sogra? Porque ela tinha problema com a sogra. E aí, tipo, ela começou a questionar por que que ela? E aí, de repente, ela foi trazendo essas questões e ela, como ela queria que o marido mudasse o comportamento dele em relação a ela, em relação ao que ela esperava dele, as expectativas que ela tinha dele. E isso foi crescendo dentro dela. O câncer dessa pessoa em particular, né? Começou no sistema digestivo? Não, foi na mama, só que tomou tudo. Na mama? Na mama? Começou na mama. Tá. Joia. Agora vamos por esse? Bora. Começar por esse. A mama tem 3 simbologias que eu acho muito importantes, tá? Eu vou falar rapidinho das 3. Né? Para que serve a mama no organismo? A mama basicamente serve para amamentar um bebê, certo? Então a gente fala que um primeiro simbolismo muito importante é a capacidade da mulher de amamentar, de cuidar de um outro ser humano. Que é uma característica que só a mulher tem, certo? O homem pode prover, mas não amamentar. Tá? Ele não pode criar leite, ele pode comprar leite, certo? Então é totalmente diferente. É só a mulher que tem essa capacidade, que é amamentar, cuidar de um outro ser humano, de uma outra pessoa, tá? De um bebê, no caso. A segunda simbologia muito importante é que de várias maneiras ela representa a figura materna, né? É até uma simbologia clara, né? Mamas, mãe, mulher, mãe. A amamentação também, que você também se amamentou na mama, certo? Então tem muito a ver com essa relação, tá? Da gente com a mãe, ok? É uma segunda simbologia, eu acho que bastante importante. E vamos ficar só nessas duas, tá?
Só nessas duas simbologias, que são as mais importantes. Existem outras simbologias das mamas, mas essas são as que mais a pessoa conhece e tal. Então, vamos lá. Agora a pessoa teve um câncer que começou na mama. Então, dentro disso, o que a gente pode imaginar? Ela teve alguma trauma, alguma vivência, certo? Extremamente ruim, extremamente desagradável, intolerável, como eu falei, insuportável, em relação ou à mãe, ou a essa capacidade dela de doação, essa capacidade de cuidar de uma outra pessoa. Ela se sentiu talvez incapaz, ou se sentiu impedida de cuidar de alguém, tá? Assim por diante. Tem aí N casos dessa hora, a gente vai entrar muito no particular de cada um. Mas ela teve alguma questão em relação a essas duas simbologias. Tem outras simbologias, tá, da mãe. E guardou lá no inconsciente dela. Tá? Aí quando veio, ela não lidou bem com isso na época e continuou não lidando bem com isso. Tá? Pelo que você me disse dessa raiva e tudo mais, eu posso dizer, talvez, pela maneira de pensar dessa pessoa, tá, que ela teve, de certa forma, um sentimento de injustiça. Trauma dela. Sim. Sim. Porque você veja, ela falou, por que esse, eu e não esse, não aquele e tal. Ela sempre estava pensando nessa comparação, digamos assim, de justiça, de pesos e medidas, certo, etc. Então eu posso dizer que, de certa forma, ela tinha essa dificuldade já, o trauma dela provavelmente era ligado a esse sentimento de injustiça, tá? E com a doença, isso, em vez de melhorar, se agravou. Sim. Ou seja, ela se sentia também injustiçada pelo próprio trauma, pela própria doença, tá? E começou, inclusive, a exteriorizar isso, ao invés de interiorizar isso e buscar uma resposta interior, ela buscou ainda a resposta exterior. Claro que não funcionou, porque ela não se sentia bem por isso, e alimentou o negócio lá, o bichinho, né? Vamos chamar de bichinho. Alimentou o bichinho mais ainda, e aí teve uma hora que explodiu. Sim. Digamos que ela, com a raiva dela e com o sentimento de injustiça dela, ela potencializou o câncer. Potencializou que aquela represa lá explodisse, certo? E a coisa tomasse conta do corpo todo. É isso. É isso mesmo. Sim, porque, inclusive, no dia que ela foi atendida, no dia que descobriram, né, que tava tudo potencializado dessa forma, o próprio médico que estava cuidando dela, ele falou, gente, o que aconteceu aqui? Porque ela foi, ela sentiu uma dor de cabeça que estava explodindo, assim, o crânio, né, e aí levaram ela para o hospital. E quando ele foi fazer a ressonância, o corpo dela acendeu igual a árvore de Natal. Tava tudo tomado. Ei, tinha tudo. ido para o estômago, tinha ido para a coluna, tinha ido para a cabeça, sabe? Tinha enraizado tudo. Sim. E aí, eu te falo... Olha que legal. A gente vai... Legal não, né? Que isso nunca é legal, tá? Mas é legal no sentido de estudo. É exatamente isso. Se a pessoa tem esse sentimento de injustiça, ela começa a se sentir injustiçada em tudo. Tá, na vida. Então vai afetar a parte material, vai afetar a parte de relacionamento pessoal, vai afetar relacionamento com filhos, com amigos, com tudo. Vai afetar. E ela vai sendo tomada por esse sentimento de injustiça. Ela começa a ver, resumindo a história, ela começa a ver injustiça em tudo. Lembra que eu falei que o inconsciente protege ela? Então, se ela se sente injustiçada, certo? Ao menor sinal de injustiça de qualquer pessoa, e aí não me pergunte quais eram os sinais, porque ela fez uma associação lá atrás, tá? Sim. Do que seria uma injustiça. Ela começa, então, a se sentir injustiçada e se defender disso, se proteger de alguma forma, tentar se relacionar de alguma maneira aí. É que é muito difícil uma pessoa que se sente injustiçada se defender, ou lidar com a vida. Mas é isso, tomou conta dela. Tudo ela se sentia injustiçada. Absolutamente tudo. Qualquer tipo de relação. Por mais superficial que fosse ou por mais profunda que fosse. E aí toma conta mesmo. Toma conta do pensamento, toma conta do racional, que é o cérebro, toma conta do coração, que é aquela história da vida, né? Da vida inteira. Toma conta de tudo. O sentimento ruim que ela não queria lidar lá atrás, acaba tomando conta de todos os processos nossos, tanto físico quanto psicológico. É difícil. Eu
às vezes assim, né? Eu não tô querendo fazer graça, mas eu acabo rindo de algumas coisas que eu vou conectando alguns assuntos com algumas Claro. e é impossível não ver tudo que está sendo falado vestido como uma roupa. Porque quando você falou dessa injustiça generalizada, eu vi isso de perto. Eu vi isso de perto, porque a fala dela era carregada dessa frase, né? Sim. Não é justo. Não é justo. Não, isso não é justo o que está acontecendo comigo. Era o tempo inteiro ela repetindo exatamente isso. E entra também muito daquilo que a gente já falou aqui, e eu não me canso de trazer à tona, que é essa inflexibilidade, né? Essa incapacidade de ser sensível diante das coisas, de repensar, né? E de repente se permitir ver as coisas por outros vieses. E infelizmente uma mulher tão jovem, bonita, veio a óbito e deixou uma filha, né? Enfim, mas perguntaram aqui logo no início, Caio, de câncer de pele. Câncer de pele. Lembra que a pele serve para... Eu tô fazendo você minha melhor aluna, tá? Não, hoje eu não tô uma aluna tão boa, mas eu prometo me aplicar. Tem problema. Mas a pele é aquilo que nos protege, que entra em contato com o nosso ambiente. Pronto. Isso. A primeira frase que você usou é perfeita para talvez explicar um tipo de câncer que acontece. Ela é a nossa proteção, certo? E um dos simbolismos dela, para nós, é proteção. Eu me sinto protegida pela minha pele, certo? Então pode-se dizer que a pessoa que tem câncer de pele, em algum momento teve algum trauma relativo a se sentir desprotegido. Sim. De tal forma que mandou a mensagem lá para o inconsciente: guarde isso, eu não quero lidar com isso. Certo? O mundo, para mim, é muito ameaçador. Ou pelo menos essa situação é muito ameaçadora. É um perigo a minha estrutura física, emocional, seja lá o que for. Então, aí, o que eu estou sentindo aqui, eu não consigo lidar, não. Guarde isso aí. Tá? O que eu estou sentindo, essa sensação de ameaça. Que a pele é muito isso, é meu contato com o exterior, aí geral, tá? De uma forma mais ampla. É mais com o ambiente, é mais com... É mais um contexto, tá? Que eu sinto como uma ameaça, do que alguma coisa, um objeto específico. Objeto que eu falo é alguma coisa, uma pessoa, um ambiente, ou algo assim, tá? É mais abrangente isso, é uma sensação de desproteção. E que ela não queria sentir de novo, porque ela se sentiu muito mal com isso, de alguma maneira. Verdade. Então empurrou lá para o fundo, guardou, e tudo que ela vivenciar nisso vai alimentar. Verdade. O bichinho. Muito verdade esse bilhete, Caio Cobra. A Educacentro perguntou sobre câncer de intestino. Na verdade a gente estava falando, eu falei até do câncer da tua amiga, eu falei da injustiça, porque tem muito a ver com a parte intestinal, principalmente vesícula. Nós já falamos um pouco da vesícula lá um tempo atrás, né? Uhum. A questão de justiça, ela é muito pessoal, né? De cada um. É muito como a gente lida com determinadas situações. Então, o que é justo para você pode não ser justo para mim. Então, a gente chama tudo isso de juízos de valor. Tá? Fala isso de juízos de valor. Então, resumindo a história, não, né? Mas tentando ir mais objetivo no câncer do intestino, quando eu começo a ter esse meu juízo de valor mais rígido, mais pré-concebido, mais automatizado, tá dentro de mim, até por uma proteção minha, para que eu conviva melhor com a vida e com as pessoas, eu posso ter aí um câncer de intestino. Por quê? Porque eu vivenciei alguma situação lá atrás, onde eu não soube digerir. Eu não soube aceitar, eu não soube elaborar.
foi um trauma mais longo, provavelmente. Não foi só uma situação, mas foi um contexto na minha vida. Onde, dentro desse contexto, eu não consegui dar direção para aquilo que eu estava sentindo, para aquilo que eu estava vivendo, para aquilo que eu estava... Naquele contexto, eu não estava conseguindo dar vazão, não estava conseguindo dar uma resposta para isso. Então, aí vai ser mais a parte intestinal, que é a parte mais de elaboração da coisa. Tá? Eu não traumatizei com o que aconteceu, mas com a segunda parte disso. Eu traumatizei porque eu não consegui encontrar uma resposta para isso, eu não consegui lidar com essa situação. Mas eu consegui vivenciar, foi ruim, mas eu consegui ir em frente, ainda quis lidar com isso, tá? Quis tentar digerir o que aconteceu comigo, mas chegou num ponto em que eu não consegui mais digerir, eu não consegui mais lidar com isso. E aí eu mandei ir pro inconsciente, tá? Mandei lá pro fundo. Então chegou a atingir uma outra parte do processo, passou pela aceitação, passou pela minha primeira, digamos, pela minha parte moral, pela minha parte ética, e bateu de frente lá na frente por alguma outra questão mais profunda, tá? Onde eu não consegui mais lidar. E aí eu joguei lá para o fundo do baú a coisa. O Del está perguntando aqui, no caso de câncer de intestino, tem a ver com a nossa alimentação? Sim ou não? Então, óbvio que tudo que eu estou falando são as causas primeiras, tá? Causas primeiras de um câncer. Então, assim, se eu não tiver, então, nenhum trauma na minha vida, olha que eu estou falando absurdo que eu estou falando, nada traumático na minha vida tal, né? E me alimentar, então, super mal, certo? Então eu vou ter um câncer. Existem substâncias que são comprovadamente cancerígenas. Elas provocam esse efeito no organismo. Uma delas, inclusive, é a própria radiação atômica, né? Isso quem comprovou foi a ciência de uma maneira horrível, lá em Nagasaki, Hiroshima, quando explodiram as bombas atômicas, onde as pessoas desenvolviam um câncer. Só que aí existia uma influência, até a nível energético mesmo, a própria radiação, certo? Causava essa deformação, esse disfuncional no organismo das pessoas. Mas lá o câncer era quase sempre, tá? Nem sempre, mas quase sempre, ele era no corpo todo. Ele era tipo metástase sempre. Não existia um local de origem específico, porque a radiação pegava no corpo inteiro. Câncer de pele era o mais comum, porque é a primeira linha de defesa. Então, quando a radiação batia ali, confundia toda a célula da pele, certo? A célula não sabia o que fazer e tal, e começava a se proliferar anarquicamente. Resumindo a história, para responder meio objetivamente para ele, se a pessoa não tiver nenhum trauma na vida dela e tal, ela vai desenvolver um câncer pela alimentação difícil, na minha opinião. Tá muito difícil. Se for uma alimentação radioativa, uma alimentação que possa, vamos dizer, trabalhar o DNA, alguma coisa assim nesse sentido, tá? E criar um câncer, pode ser uma radiação, tá? Uma comida que tem algum tipo de energia nesse sentido, pode. Agora, eu duvido que alguém só por causa da alimentação vai criar um câncer. Eu duvido que só por causa do cigarro vai criar um câncer. Eu duvido que só por causa que toma sol vai criar um câncer. Se fosse assim, todo mundo tava com câncer. Eu vou muito por essa lógica, tá? Não, Sol causa câncer? Não. A lógica diz isso. Eu concordo muito com o que você está dizendo, Caio, porque, na verdade, como eu te disse, né, a minha percepção primeira, ela vem muito pelo contato, pela vivência, pela observação, e eu tenho essa conclusão que você acabou de citar, sobre que só a alimentação, a não ser que seja esse caso específico, eu acredito mais, inclusive, da potencialização por meio do que a gente sente, de como a gente... Porque todas as explicações até agora que você usou tem essa inflexibilidade, tem essa incapacidade de elaborar, tem essa incapacidade de ressignificar o que eu senti, o que eu vivi, essa incapacidade de assumir um controle do que eu senti e seguir a vida para frente. Então, assim, parece que em todos os casos isso está presente. Por exemplo, um outro caso aqui
que eu conheci é de uma pessoa que ela inclusive, é uma mulher também. A gente está falando muito de mulher e é o que vem, assim, eu trouxe muito esse aspecto, Ótimo. né, do feminino. Vamos nele. Uma mulher que ela experimentou uma desilusão amorosa na juventude. Dessa desilusão amorosa, ela teve um filho, resultou num filho, e seguido dessa desilusão. E passado o tempo, ela criou esse filho sozinha, ela se esforçou, ela conquistou coisas na vida, cresceu profissionalmente e tal. Só que em determinado tempo, ela teve ela surgiu um câncer no esôfago. E aí ela tratou, fez químio, fez cirurgia, fez tudo que tinha, tratou com tudo. Aí teve uma melhora significativa, voltou ao trabalho, fez tudo bonitinho. De repente, voltou novamente o câncer, no mesmo lugar. Voltou novamente, e daí foram tratando, até chegar ao ponto dela vir a óbito, finalmente. Então, assim, percebe? Sim. O que isso significa pra gente, assim, em termos de localização, como você colocou? O esôfago, ele fala, é a parte, né? Uma parte aqui da nossa garganta, tá? Só um segundo. Ele gostou tanto, meu cachorro gostou tanto do que a gente tá falando, que quis participar. Aí eu falei pra ele, não vai participar agora. Eu vou tentar explicar de uma maneira que todo mundo possa entender, tá? Embora exista todo um processo, aí dá para falar um monte de coisa sobre isso, mas o esôfago, essa parte de esôfago, sempre que você tiver problema nessa parte, ele fala muito de algo que você teve, que você foi obrigada a aceitar, que você foi obrigada a engolir, você engoliu contra a sua vontade. Muito sentido. Nossa! Pronto. Muito. Então, refluxo, problemas estomacais que tem a ver com refluxo, que tem a ver com garganta, muita gente que tem problema de garganta e tal, tem muito disso, aquela famosa, o famoso engolir sapo, vamos dizer assim, tá? Ou engolir a seco, que é um pouco diferente da história, mas você engoliu contra a sua vontade, engoliu contrariado, engoliu com uma energia que, imagina, né, uma comida que você come contra a sua vontade, não desce, né, pela garganta. Da mesma maneira, uma situação que você tem que engolir, você tem que aceitar, que é contra a sua vontade, totalmente contrário, não deixa de ser geralmente um trauma, né? Que nem sempre se transforma em um trauma. Você pode elaborar isso de uma outra maneira e tal, e pode, ressignificando isso, você sai fora desse não aceitação, tá? Mas, de uma certa forma, para todo mundo poder entender, é quando eu engulo alguma coisa, quando eu aceito alguma coisa, mas contra a minha vontade. Na verdade, eu aceito não aceitando, né? Digamos assim. Então, você está botando para dentro uma coisa que já tem em si uma energia horrível. Não, e só para você ter ideia da clareza do que você está explicando, e que faz todo sentido na história dessa pessoa que eu conheci, o que aconteceu com ela? Essa gestação que ela teve, né, seguida de abandono, o pai da criança não reconheceu a criança. E tempos mais tarde, esse pai veio a óbito e ela teve que lutar na justiça pelo reconhecimento do filho, pelos direitos que ele tinha de recebimento de herança, essas coisas. Então, assim, resultou em muita humilhação, sabe, muitas coisas. E faz sentido, não desceu. Muita coisa que ela teve que engolir contra a vontade. Contra a vontade, porque foi muito, muito impactante. Ela já não dependia mais daquele reconhecimento, mas em razão de dar uma dignidade para o filho, ela quis buscar aquele reconhecimento, mas a exposição... Boa. Foi muito, muito, muito machucador, vamos colocar assim, né? Então, no caso, ela faz muito sentido isso que você explicou. E agora você falando, tem tudo a ver. É exatamente isso, né? Fazendo em prol do filho,
ela engolir certas coisas, né? Eu tenho que engolir certas coisas contra a vontade, aceitar certas coisas contra a vontade dela. É bem isso aí. É exatamente isso. Por isso no esôfago. Pois é. De acordo com o Caio, quem tem histórico genético necessariamente não vai desenvolver. Não. Isso, né, Caio? Isso não é determinista. Não. Exato. Você vai ter uma predisposição. Porque é o que eu sempre falo. Assim, né? Eu cá filosofando de novo. Por exemplo, eu já tive muita reincidência de unha encravada. Lógico que distanciamento de câncer. Mas eu digo assim, eu já tive reincidência? Já. Mas isso necessariamente não significa dizer que o tempo inteiro eu tenho que ficar com ela encravada. Eu já pude observar, por exemplo, as minhas unhas, nos momentos piores que aconteceram, quando deu muito problema mesmo, eu estava numa condição emocional que nada acabou. Parou. Então, assim, necessariamente nem tudo que está ali vai se desenvolver. Eu posso dar uma mãozinha. Não. Sim, né? Sim. E na verdade, o câncer é uma doença, porque todo mundo fala que é silenciosa, né? E ela é mesmo, silenciosa. Você veja, como eu expliquei o câncer, ele fica guardadinho lá no fundo do teu inconsciente. Ele fica lá silencioso mesmo. É que você vai acabando alimentando o bicho do silêncio, vai acabar com situações similares, sensações similares. E sem você querer, mas você está alimentando aquela sensação. Enquanto você não quiser lidar com isso, porque essa é a parte mais difícil da cura. Vamos falar um pouquinho da cura antes de acabar? Bom, não, eu já ia passar para essa parte agora. Tá, é que eu sei que tem outras perguntas. Legal. Mas eu vou falar porque daqui a pouco está acabando o nosso tempo. Fale. A cura. Tem alguns casos, como a Luiz Rey, por exemplo, né, que tem vídeos dela e tudo mais. Tem outros casos aí na internet, se você procurar e tal, que são pessoas que, num determinado momento... Primeira, uma coisa importantíssima. Não buscar explicação, tá, fora de você. Como aquela tua amiga que estava com muita raiva e sentia-se injustiçada e ficou com raiva dos outros porque eles não tinham e ela tinha, raiva da crença dela em universo, Deus e tal, e etc. Não adianta esse movimento para fora, ele acaba só piorando a situação, porque não tá lá o problema. É como se estivesse dando tiro a esmo, certo? Para acertar o alvo. O alvo não tá lá fora, o alvo tá aqui dentro. E aceita. Fale. Não, dentro. É que cortou. É isso aí. Com você. Então, o alvo tá lá dentro. Então, você ficar dando tiro a esmo para fora, você só vai piorar a situação. Vai deixar com que a coisa realmente tome conta. Então, o primeiro movimento, que é o mais difícil, é se autorresponsabilizar pela doença, de uma maneira bastante consciente, bastante lúcida e adulta. Se empoderar da cura da tua doença, que esse é talvez o primeiro e maior passo, assumir a coisa como autorresponsabilidade. E a partir daí, você esmiuçar. Você pode buscar uma autoajuda? Pode. Mas eu posso te garantir, não, mas eu tenho uma séria dificuldade em aceitar que uma pessoa sozinha, tá, consiga se curar de um câncer. Alguém precisa chegar para ela e falar assim, olha, o teu comportamento assim, 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 e o que está acontecendo assim, assim na tua vida, essas disfunções todas, tem a ver com isso, ou tem a ver com aquilo, tá? O norte é esse. A pessoa precisa nortear, porque senão ela continua acreditando de que está lidando bem com a vida, de que está lidando bem com a coisa, certo? Até essa busca dela, mesmo que uma busca sem muito norte, ela vai achar que ela está fazendo bem para ela. Tá? E muitas vezes ela está tendo uma busca no lugar errado. Então é uma perda de tempo gigantesca. E nessa perda de tempo, está usando mal o tempo, né? O câncer pode se proliferar, essa sensação pode se proliferar. Então, nessa hora, o segundo passo, muito importante, quando você se autorresponsabiliza pelo teu sintoma, seja um câncer, seja um outro sintoma, é procurar sim uma ajuda externa. Tá? E aí você pode falar principalmente de uma terapia,
de um profissional que vai cuidar da terapia, porque é um conflito que você tem. Pode procurar uma religião? Pode. Às vezes a religião ajuda muito a você ressignificar certas coisas. Acreditar em algo maior é muito importante para o ser humano. Acreditar em algo maior e assim por diante. Mas eu ainda vou no... Vai para a terapia. Alguém que possa te olhar de fora e te direcionar. Tá? Porque o terapeuta não vai resolver o seu problema. Não é ele que vai resolver. Ele vai te dar o norte. Ele vai te dar a direção. Vai te dar ferramentas, às vezes, inclusive, para você lidar com aquilo. Agora, ele não vai resolver, ele não vai te curar. Quem vai acabar se curando é você mesmo. Seja da doença que for. Tá? Desde uma unha encravada até um câncer. É que parece uma coisa simples, mas uma unha cravada tem vários processos que precisam estar acontecendo para a unha encravar. Né? Assim como no câncer, lógico, são processos muito mais complexos, são. Mas da mesma maneira que o outro também tem esses processos. Então, desde uma unha cravada até um câncer, se você se autorresponsabilizar pela doença e buscar uma ajuda, tá? Não é culpar lá fora, não. É buscar uma ajuda externa, você consegue, sim, alcançar uma cura. Exatamente. Então, eu falei de uma forma rapidona, mas é isso aí. Perfeito! Não, mas você não falou rápido, não, porque a gente ainda tem quinta-feira e eu acredito Sim. que nós vamos fazer parte 2, tá? Tá. Faremos. Olha só o que acontece, Caio. Eu achei perfeita a sua abordagem, perfeita mesmo, tá? Eu aprendo a cada dia, eu cresço, eu adoro esses momentos aqui, é massa. E eu fico igual, eu sou dessas, eu fico igual uma criança mesmo, não vou me desculpar, tá? Não vou me desculpar. Eu fico muito eufórica, alvoroçada, é igual uma criança pequena, diante de coisa novidade. Bem. Isso voltando. É muito bom. Aqui, congela. Congela. Então, voltando aqui, essa sua colocação, ela traz pra gente, na verdade, uma reflexão muito profunda sobre o que diferencia, na verdade, quem se cura e quem não se cura. Porque eu já vi muitas catástrofes, mas eu também vi pessoas se curarem de maneira assim. Você fala, caramba, como que isso foi possível? E justamente porque a pessoa ressignificou a vida dela inteira. Isso. Sabe? Isso. E foi assim, foi maravilhoso. A pessoa não tinha boas relações com a família, a pessoa se reconecta novamente. Perguntaram anteriormente sobre a questão de se o perdão ajuda. Eu vou falar de uma visão minha fora da religião em si, mas uma coisa que eu tive que aprender na prática, essa questão do perdão, eu acho que as pessoas criam muita coisa em torno do perdão. Na verdade, a gente precisa aprender a cancelar a dívida de todo mundo. Ninguém deve nada para ninguém, ponto final, acabou. Sabe? Uhum. E a gente não sabe fazer isso na maioria das vezes e fica cozinhando as coisas. Então, a diferença, essa pessoa que eu estou citando, ela cancelou tudo, ela preferiu lidar com os melhores momentos, preferiu aceitar as pessoas como elas eram e foi de uma riqueza grande que a família inteira, não foi só uma pessoa que foi curada, foi uma família inteira que foi restaurada. Acredito, então, assim, acredito. É maravilhoso. E a segunda parte fica para quinta-feira, porque a gente agora já tem 1 minuto para acabar. Obrigado a todos pela presença. Só isso que a gente pode fazer. Porque é muito maravilhoso poder compartilhar esses saberes, poder compartilhar esses momentos com pessoas tão maravilhosas, tão especiais. Todos vocês, tá, gente? Eu amo vocês todos já. Já quero tomar café na casa de vocês em algum dia, quem sabe, talvez. Mas... Tô esperando o convite também, hein? Não é? Da minha já está convidada. Fazer um workshop para nós tudo, juntinho, presencial. E quinta agora estamos juntos de novo, né? Estamos juntinho. Joia. E
a gente vai martelar mais em cima disso aí, com certeza. Fechou. Bom, gente, até Fechou. quinta, convidem mais gente, vamos lotar essa live, porque vai... Obrigado. Tchau, beijo no coração de vocês todos. Quinta-feira, Marildo. Quinta-feira é nós de novo Isso. aqui. Tá bom? Tchau.